abrir a nossa Bíblia, irmãos, nós estamos terminando, hoje, para a glória de Deus, ensinamentos sobre a pessoa do Espírito Santo. Foram praticamente 3 meses, falamos sobre os símbolos do Espírito Santo, falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, falamos sobre o fruto do Espírito Santo e agora estamos falando, também falamos sobre o batismo, com o Espírito Santo. E agora 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. O terceiro dia que nós estamos falando é sobre os dons espirituais, Os dons espirituais são 9, existem outros dons em Romanos, também 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7. Então, primeiro dia nós falamos sobre os dons, o que são dons, o que é um dom, o que é um presente, uma capacitação especial para realizarmos a obra de Deus. Falamos também sobre a diferença de dom e talento. A semana passada nós falamos sobre os dons verbais, profecia, irmãos? Dom de a profecia, a dom de variedade de língua e interpretação de língua. Entramos nos dons de revelação, que é o dom da palavra do conhecimento ou da ciência. E hoje nós iremos também falar sobre mais 2 dons de revelação, que é o dom da palavra da sabedoria e o dom do discernimento de espírito. E vamos concluir com os dons de poder, falando sobre a fé, curas e milagres. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Amém, graças a Deus. Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, nós vamos falar agora, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um para conforme a vontade do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus, irmãos? Hoje é feriado, dia 12 de outubro de 2022. Irmãos, vamos falar agora do dom da palavra da sabedoria. Esse dom, irmãos, é uma ajuda de Deus para mim e para você, de tal forma, irmãos, que Deus nos ensina a proceder, a agir devidamente em qualquer dificuldade. Mas é apenas na igreja? Não. Dentro do nosso casamento, dentro da igreja, no nosso trabalho, Então, irmãos, a palavra da sabedoria é uma partícula da sabedoria de Deus. O homem é um ser bruto, irmãos? Às vezes decide errado, pensa errado, age errado. Então, irmãos, esse dom é o dom que mais deve ser buscado dentro da igreja. Por quê, irmãos? Porque não é um dom, é um dom que vai nos beneficiar e também é um dom que vai beneficiar aqueles com quem nós nos relacionamos, Irmãos, a primeira casa que eu e a minha esposa compramos, nós tivemos a sabedoria de comprar.
teve a sabedoria de vender. Porque era uma casa que valia muito dinheiro e graças a Deus nós pagamos bem pouquinho, né? A nossa segunda casa também, né, que é esta casa aqui onde está as instalações da igreja, também, irmãos, a mulher, o dono daqui não teve sabedoria para vender, né? Não sei porquê. E Deus deu sabedoria para mim e para minha esposa, para quê? Para que eu e ela pudéssemos comprar, né, irmãos? Então, é um dom de esperteza? Não. É um dom para você ter prudência, né, nas suas ações. Um grande exemplo, irmão Eliseu, é o primeiro julgamento de Salomão. Veja bem, irmãos, trouxeram duas mulheres, né? Chegaram com uma criancinha diante do rei Salomão, né, irmão? E aí apresentaram, olha, está aqui de noite, nós estávamos na nossa casa, eu com meu filho e ela com o filho dela. E de noite, uma das mulheres, irmãos, por descuido, acabou deitando em cima um bebezinho de 1 dia, 2 dias, irmão. É um negócio pequenininho, né? E acabou sufocando e matou. Aquela que descuidosamente matou a criança, ao invés de chorar, de lamentar, de ficar triste, ela falou o quê? Eu vou pegar esse menino morto e vou colocar ali, vou pegar da minha amiga e trazer para mim. Na hora que no dia seguinte as duas acordaram, uma estava com o bebê todo alegre, né? O bebê da outra, e a outra vez, mas esse menino é meu. Esse menino não tem a minha cara, não tem as minhas características. Vamos levar o caso para Salomão. Irmãos, quando chega para Salomão, é apresentado, e o Salomão, ó, vamos resolver a questão. Traz o menino aqui. Traz aqui o seu menininho, Yasmin. Traz aqui o seu menininho. Isso. Aqui, ó. Então vamos aqui, ó. Tá aqui o menino. Tá vendo? Então vamos fazer assim. Vamos cortar esse menino aqui no meio. Vamos dar uma banda para você e uma banda para você. Irmão, pode pegar ela ali. Aquela que era a mãe, ela falou, não, de jeito nenhum. Aquela que realmente era a mãe, não. Pode dar por essa desnaturada. Agora a outra, irmãos, que tinha descuidosamente matado o filho, ela falou, ó, nem eu, nem ela, mete a peixeira, pode matar. O Salomão na hora dá o filho para aquela que falou que não era para matar, porque aquela é a verdadeira mãe. Então, irmãos, aquilo ali foi uma sabedoria que Deus deu naquele exato momento. Essa sabedoria pode ser usada no nosso serviço? Pode. Eu vejo a minha mãe, né? Em várias situações eu vejo ela, o dom da sabedoria. Em alguns momentos eu vejo ela viajando. Mas eu vejo uma boa parte da vida da evangelista Nilzete, eu vejo que ela tem algumas atitudes onde que ela buscou a sabedoria de Deus, né? É por isso também, irmãos, que Salomão fala, né? A mulher sábia edifica a sua casa, né? Então, poxa, você está em qualquer lugar, irmão, até mesmo na igreja, para você se relacionar com os irmãos, com a igreja, você precisa deste dom. Sim. Irmãos? Então, mas todo mundo é bom. É lógico, tem muita gente que é inteligente, tem muita gente que é sábio, né? Tem muita gente que é muito sábio, é muito inteligente. Mas isso não é a sabedoria terrena. Não é a sabedoria terrena, não é a sabedoria da terra. É uma sabedoria, irmãos, que Deus te dá para você se relacionar na sua casa, com a sua família e por aí afora. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta ou não? Tranquilos? Tudo bem? Mais algum exemplo, irmãos, querem dar? Irmão José Simão?
Quer falar alguma coisa? Sobre a sabedoria que Deus, que o irmão falou, que Deus deu a sabedoria para o irmão comprar a casa. Isso. Só que Deus já trabalhou na vida daquele que te vendeu também. E a Bíblia fala, aquele que te abençoar vai ser abençoado. Exato. Mas aquele que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Então esse homem que vendeu a casa para o irmão, essa mulher, de uma maneira ou outra, Deus abençoou ele com outra coisa. A Bíblia diz, aquele que der ao menos um copo com água para o seu escolhido. Exatamente. Então não significa que ele saiu perdendo. Não, Deus vai trabalhar porque ele abençoou um servo de Deus. Exato. Deus vai fazer de uma maneira ali que ele não fique no prejuízo, vamos dizer assim. Deus vai abrir uma outra porta para ele. Não, viu, irmão? Eu espero que não. Eu espero que nem a primeira mulher que me vendeu, né? E nem esse rapaz, que eles tenham aí uma casa, duas, três. É aquilo, até mesmo para trabalhar, irmão. Você está no seu trabalho, quanta gente, irmãos, está no seu trabalho e ele não busca sabedoria e de repente ele vai embora dali. Ele joga tudo a perder, né? Isso é ruim, irmão. Porque tem gente que não para no trabalho. Agora é aquilo que nós estamos falando de servo de Deus. Servo de Deus. Né? O ímpio é ímpio. Né? O ímpio, infelizmente, e olha que tem ímpio que é sábio, que é extremamente sábio. Né? Então, irmãos, me veio com uma coisa aqui na cabeça, a mesma coisa o dízimo, irmão. Foi falado aqui domingo, não estou cobrando nada, mas foi falado domingo, né? Deus usou o irmão. O dízimo também você tem que pedir sabedoria para Deus, para você entregar. A Bíblia diz, trazer o dízimo na casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa e fazer prova de... Aí, irmãos, de repente você não usa de sabedoria, não vou dar. Eu não vou dar de jeito nenhum, vou reter. E aí você retém, irmãos, e Deus permite que gradativamente você vai ver o inimigo. Aí não é só aquele do 20 reais, 30 reais que você deixou de entregar, ou 100, 200. Aí você vê um buraco negro e o dinheiro seu só indo embora. Então aquilo é a sabedoria, né? Então nós temos que buscar essa palavra aí da sabedoria, amém? Irmãos, é para tudo, né? É para tudo na vida. Nós temos que buscar a direção de Deus, essa sabedoria, para você mudar de uma casa, para você alugar uma casa, para você mudar de bairro. Não, eu vou mudar. Às vezes, irmão, é para você deixar de fazer determinada coisa e você, não, eu vou continuar fazendo. Mas aí é você, né, irmãos? Aí você tem que buscar em Deus, Senhor, será que... Porque aquilo, irmãos, quando nós buscamos em Deus, Deus nos dá o que? O direcionamento. Amém? Alguém quer perguntar, irmãos? Falar mais alguma coisa? Pode? Sobre o dízimo mesmo. Amém. Aquele que dá o dízimo e volta atrás, muitas vezes Deus, você dá o dízimo, Deus começa a te abençoar, aí você vê que você está dando muito para Deus e retém. Então, quando você retém, Deus ele trabalha de uma forma para mostrar para você quem é Ele. É verdade. E a palavra para se cumprir também. É verdade. Deus, ele acaba tirando aquilo que Ele deu, Ele acaba tirando de você para mostrar. E aí, irmão, pior que não é pouquinho, é um valor que você, poxa, mas o que é isso? Que buraco negro, né? Aí a coisa fica feia. Eu já vi assim, pessoas que começou a ganhar, Deus começou a abençoar, a pessoa, vou dar só metade agora. Deu a metade, Deus tirou todo o serviço. É verdade. Todo mundo tinha serviço, menos a pessoa que não arrumava. Amém. Irmãos, o outro dom aqui de revelação, né? Os dons que revelam algo, é o dom do discernimento de espírito. Irmãos, o dom de discernimento de espírito representa os olhos de Deus na igreja. É o dom, irmãos, que mais nós temos que buscar dentro da igreja. Irmãos, são 3 espíritos que operam, que podem operar
na igreja. Nós estamos falando na igreja. Tá? Primeiro, irmãos, é o Espírito de Deus. Então você sabe quando é o Espírito de Deus que o irmão está pregando, está cantando, está sendo usado por Deus. Você percebe a graça, percebe a unção, que ele não está se exibindo, né? Está entregando uma profecia, você vai discernindo, você vê que é Deus. Então, o dom do discernimento de espírito serve para a gente ver. Agora também, irmãos, tem outro espírito que opera, é o espírito do homem. Às vezes eu estou fazendo algo que não é da vontade de Deus, que não é do agrado de Deus, né? Então, poxa, eu venho cá, vamos fazer uma campanha, irmãos, que é a campanha do Salmo 91. Então, 91 dias aqui na igreja, mas cada dia R$91. Isso aí, irmãos, isso é do meu coração, isso não é do coração de Deus, né? Isso não é do coração de Deus. Deus revelou para mim que eu vou separar da minha esposa. Espera um pouquinho, meu irmão. Isso não foi Deus que revelou, isso é do homem, é do seu coração, não foi Deus. Não foi Deus. Senhor, usa alguém para falar que minha esposa vai morrer. Tem, irmão, sempre tem alguém assim. Isso aí é o quê? Isso é do coração, isso é coisa do homem. Então, nesse momento, quando não é o Espírito de Deus, é coisa da nossa mente, né? Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que repreender, né, irmão? Poxa, quer dizer que você nunca pensa coisas erradas? Pensa, mas o que você tem que fazer quando você... é igual, uma vez, irmãos, aí no Nordeste, um pastorzão, igreja grande, irmãos, tinha lá uma senhorinha, seus 90 anos, e o filho dela que era deficiente mental. E tinha uma mansão. O pastor trouxe a irmãzinha e o filho, fizeram eles assinar o documento, passando a mansão para a igreja. Aí isso aí foi o quê, irmãos? Isso aí foi o homem. Só que Deus agiu. Deus levantou o advogado foi lá e foi para cima e devolveu a mansão para a irmã de 90 anos e para o filho dela. Agora é aquilo, irmão, isso é coisa humana, mas além de ser o espírito humano, aí entrou o espírito diabólico. Né, irmãos? Entrou o espírito diabólico também. Tá? Irmã Cosma, tem um carro ali, uma vez, um irmão, eu estou vendendo um carro. Como está o carro? Tá bom, tá perfeito. Cosma gosta de carro, né? Valor, R$15 mil, mas pode comprar, você pode ir para a Bahia, a irmã Cosma compra. Enche o carro dela com as malas, tudo, gasolina, troca pneu, pega a Fernão Dias, antes de chegar em Mariporã, o motor do carro, ele quebra. Mas que vendedor endiabrado, mentiroso! Já aconteceu isso, irmão, já aconteceu. Né? Ou seja, aí é o que? O espírito do homem, de um homem da igreja e com espírito enganador, o pior de tudo, né, irmãos? O pior de tudo, né? É complicado. Então, agora, irmãos, o espírito do homem, agora também, irmãos, o espírito de Satanás, né? Então, são três espíritos: o espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito do diabo. O espírito do diabo, irmãos, vem da imitação. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes o camarada está aqui, o camarada tem 2, 3 mulheres. Espera aí, não é o espírito do homem e não é o espírito de Deus. Ele está usando o quê? De engano. Né? O espírito de engano que está dentro da vida dele. Então, quando nós temos o discernimento de espírito, até mesmo se você vai convidar alguém para pregar, para dar um estudo, irmão, você tem que ter sabedoria, né? Tem que ter o discernimento do espírito. Senão, de repente, você traz um lobo aqui dentro da igreja e traz e faz aquela devassa, acaba com tudo. É uma coisa muito complicada, né? Tinha lá no Novo Testamento, um mágico, Simão Elimas. Ele viu, né, irmãos, que os apóstolos estavam sendo usados por Deus. Oh, que maravilha, que bênção, que maravilha. Mas, irmãos, ele cresceu
o olho. Não é que ele quis também aquele dom para ele colocar as mãos na cabeça das pessoas e curar. Ele quis aquele dom porque ele já era enganador. Ou seja, na hora que eu ganhar esse dom, eu vou colocar a mão na cabeça das pessoas, colocando a mão na cabeça das pessoas e dando a outra mão para pegar o dinheiro para pôr no meu bolso. Mas na hora Deus revelou para o servo de Deus, irmão. Ele ficou cego, né? Vocês se lembram também de Ananias e Safira? Aí novamente, um negócio de dinheiro, segura aí, né? Ananias e Safira, irmãos, os dois, Deus mandou eles vender casa. Naquela época, irmão, Jerusalém ia ser destruída, né? E aí o que acontece? Eles pegaram, olha, se eles tivessem vendido, irmãos, eles podiam dar, exemplo, a casa custou 100 mil, eles podiam dar R$1.000. A maioria estava dando 50, 60, estava dando a metade, alguns estavam dando tudo. Aí Ananias e Safira, vamos fazer assim, vender por 100, tá? Só que nós vamos falar que nós vendemos ela por 10 mil, tá bom? Nós vamos ficar com 90 mil aí, maravilha, né? Aí, irmão, foi lá, aquele homem, o Ananias, chegou, né? Olha, tá aqui e tal, mas é tudo isso mesmo, Ananias? Você vendeu por 10 mil, só simulando o valor. É verdade mesmo, foi tudo isso. Você mentiu. O Espírito Santo não revelou para ele ali na hora. Você está mentindo. E você não mentiu para Pedrinho. Você não está mentindo para os obreiros aqui da igreja. Você mentiu para o Espírito Santo de Deus. E por que você fez isso? Olha lá na porta, que eles vão pegar o seu corpo para levar para o cemitério. Irmão, na hora, ele caiu, ele morreu. Aí veio a esposa dele, irmão. Entrou a esposa dele. E agora a Safira, né? E aí, como vai? Chegou aqui, serva de Deus, está tudo bem com a senhora? Eles ficaram na deles, né, irmãos? Eles ficaram, não vamos dar os pêsames, não vão falar nada. Por quanto que vendeu a casinha? Pedrão, 10 mil, né? Aquela casa, você sabe, não valia muito, né? Eu e meu marido, nosso coração é tão grandioso. Você tem certeza que você vendeu por 10? Foi 10 mil. Você realmente combinou com o seu marido. Olha ali na porta, aqueles homens estão vindo. Eles acabaram de sepultar, de colocar o seu marido no cemitério. E você também vai morrer. Na hora